Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de informática e à nossa primeira videoaula. Bem, galera, a partir de agora nós iniciamos uma nova etapa. Com certeza na vida de vocês é uma nova etapa onde vocês aprenderão ferramentas relacionadas à informática, né? Desde os princípios mais básicos até ferramentas aonde nós teremos o conhecimento intermediário, do básico a um conhecimento intermediário, um conhecimento mais pleno de todos esses recursos. E com certeza isso fará bastante diferença para a sua capacitação, para a sua colocação até mesmo no mercado de trabalho. Eu tenho a certeza que esse tipo de conhecimento vai diferenciá-lo dentro do mercado e será muito válido, independente, tá, da área que você deseja atuar ou que você já atua. Com certeza esse conhecimento lhe fará diferente dos demais, fará com que você esteja um passo à frente daqueles que não têm esse conhecimento. Convenhamos, pessoal, que aonde nós formos, né, aonde nós estivermos, a tecnologia ela se encontra presente, né? Até mesmo no momento que nós acordamos, né, e até mesmo somos acordados por equipamentos tecnológicos, entendemos o quanto nosso mundo hoje é informatizado, o quanto o nosso mundo hoje está cheio de tecnologia, né? E no mercado de trabalho não é diferente. Nós precisamos ter o conhecimento pleno das ferramentas que são exigidas, né, no mercado de trabalho, que hoje o mercado requer dos seus funcionários, dos seus colaboradores, o bom conhecimento de determinadas ferramentas. E o curso de software ele tem o intuito de lhe capacitar para que você possa operar essas ferramentas de maneira correta e de maneira devida. Não adianta apenas você ter um raso conhecimento, né? Saber um pouquinho, saber, né, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro. É necessário que você tenha conhecimento sólido, principalmente das ferramentas que são requeridas pelo mercado de trabalho. Então, o nosso curso ele vai capacitar você no conhecimento pleno a essas ferramentas, no conhecimento básico ao intermediário dessas ferramentas, através de atividades práticas, de maneira que você se torne capacitado, se torne aí um operador capacitado dessas mesmas ferramentas. Beleza, galera? E nós estaremos aqui nessa caminhada para poder ajudá-lo a chegar a esse resultado, e com certeza ao findar desse curso nós estaremos aí nos deparando com pessoas capacitadas que sairão desse curso para uma melhor colocação no mercado, ou para até mesmo uma execução melhor do seu serviço ou daquilo que você se propor a fazer. Ok, galera? Então hoje é o start, aí, o início desse novo período, e eu fico muito feliz de fazer parte desse momento com todos vocês. Galera, iniciando aí a nossa primeira aula, nós precisamos falar um pouco sobre conceitos básicos da informática. Apesar do nosso curso, é importante a gente frisar que ele é profissionalizante, ele tem o intuito de capacitá-lo, como a gente acabou de dizer, né? Ele tem o intuito de prepará-lo, né? Então, o nosso foco ele é mais prático, mas em alguns momentos será necessário pararmos para falarmos um pouco sobre teoria, pois ela é fundamental. Não adianta você saber mexer numa ferramenta, saber utilizar um determinado software, uma vez que você não sabe para que ele serve, uma vez que você não sabe a base daquilo ali que será trabalhado, tá? E a base inicial é essa que nós vamos falar agora. Então eu vou colocar aqui na minha tela apenas uma ferramenta de texto, mas ela vai nos ajudar aí a ilustrar, tá, algumas coisinhas. Então eu vou abrir aqui uma ferramenta, você não precisa abrir ainda aí no seu computador ainda não, tá? Se você porventura estiver com a sua máquina ou estiver próximo à sua máquina, dá um pausezinho nesse vídeo para você poder acompanhar daqui a pouco tudo que for falado na sua máquina também, tá bom? Importante a prática, que você possa assimilar, fixar com mais facilidade, ok?
Então, galera, inicialmente a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos da informática que é importante que a gente saiba, tá? Conceitos esses chamados de software e hardware, ok? E o que seria o software e o que seria o hardware, Vitor? O que isso significa, né? Quem é esse cara e quem é esse cara aqui? Bem, galera, vamos iniciar falando sobre o software. Software, galera, é a parte lógica da informática ou da computação, ou seja, é a área responsável pelas informações, tá? Pela parte lógica, pela parte informativa, responsável pelas informações que vão trafegar em um determinado circuito, em uma determinada placa, fazendo possível com que algo aconteça, tá? Então, software ele é um conjunto de informações que vão resultar no funcionamento de algo, tá? E aí, para facilitar um pouco o conhecimento, para facilitar um pouco a assimilação, a gente pode dizer que o software é a parte lógica da informática, ou seja, a parte informativa, a parte pensante, tá? Essa é a parte responsável por fazer algo acontecer no seu computador. Basicamente, isso seria software, tá? É claro que resumindo aí, tentando aí fazer com que a compreensão fique mais fácil, a gente pode definir dessa maneira, tá? Que o software é a parte lógica da informática ou da computação. E o software, galera, também pode ser associado ao que nós chamamos de programas ou apps, que hoje em dia é um termo muito utilizado, até mesmo mais do que programas, né? Então, galera, o software pode ser comparado aos programas e apps, aí só para a gente também esmiuçar e facilitar um pouquinho mais a compreensão, o conhecimento de vocês, tá? Então, os programas e apps são software, tá? Ou softwares. Então, o software é a parte lógica da informática e da computação, podem ser definidos como programas também e aplicativos. Ou seja, aplicativos e programas são software, mas é importante dizer que não somente programas e aplicativos são softwares, existem outros tipos de software e a gente vai falar sobre um outro software daqui a pouquinho. Você vai entender que o software ele vai além de programas e apps, tá? Mas programas e apps também são software, fazem parte desta categoria, tá? Entendendo que o software é a parte lógica, é a parte responsável por fazer acontecer algo no seu computador, a parte informativa, né? A parte de informações que trafegam em um circuito eletrônico, uma placa, por exemplo, e fazem viável algumas coisas acontecerem no seu computador, ou diversas ações acontecerem no seu computador ou celular, por exemplo. Quais são os softwares que você utiliza no seu computador ou no seu celular? Pensa aí direitinho. Você usa vários softwares, tá? Então, se nós formos falar sobre computador, um software bem conhecido de computador é o Photoshop. Então, o Photoshop é um software, beleza? O que poderia ser mais um software? O Excel. O Excel é um software, tá? Uma ferramenta que com certeza você provavelmente deve usar ou conhecer, o Google Chrome, né, que muita gente utiliza. O Google Chrome é um software, beleza? E assim sucessivamente. Observe que todos esses exemplos são ferramentas que possibilitam o usuário a fazer algo no computador, tá? Ou seja, se eu quiser utilizar, editar imagens, né, fazer fotomontagem, manipular fotos, eu vou usar um software chamado Photoshop. Se eu quiser criar as minhas planilhas eletrônicas, eu vou usar um software chamado Excel. Se eu quiser acessar as páginas da internet, fazer downloads, assistir vídeos e etc., se eu quiser fazer qualquer coisa relacionada à internet, né, acessar páginas da internet, eu vou utilizar o Google Chrome. E assim por diante. Assim acontece
os exemplos de software, né? Assim poderíamos seguir essa lógica e criar tantos outros exemplos, ok? Então, creio que vocês conseguem entender que agora o software fica um pouco mais fácil, né? Ele é a parte lógica da informática, podem ser associados a programas e aplicativos, e aqui embaixo estão alguns exemplos práticos do que é software, e aí vocês podem completar essa lista falando aí ou pensando aí em softwares que vocês usam no dia a dia de vocês, tá? O Facebook seria um software, Vitor? Também, né? Ele possibilita o acesso à rede social, né? Facebook e permite que a gente realize aquelas funções que a rede social permite, né? Me corresponder com as pessoas, acessar o perfil delas, entrar em contato com elas, me comunicar, né? E todas as funções propostas por aquele software específico, ok? E aí, assim por diante, tá, gente? Para a nossa lista não ficar muito extensa, acredito que vocês consigam entender bem agora o que é um software. E o hardware? O que seria o hardware? O hardware é meio que o oposto do software, tá, galera? Ele, em vez de ser a parte lógica, a parte informativa, lembrando que informações, né, elas não são tocáveis. Então, uma característica do software é que ele não é tocável, ele não é palpável, né? Assim como um pensamento aí na sua cabeça, você não pode pegar. Assim também o software não pode ser tocado, né? Pode ser apalpado por mãos humanas, né? Ele não tem essa capacidade. Eu não posso pegar um software. Diferente disso, eu posso pegar um hardware. O hardware é a parte física da informática ou da computação, ou seja, tudo aquilo que eu posso tocar na informática é denominado hardware, tá? Com elementos relacionados à informática que podem ser tocados, podem ser palpáveis, né? Em algum momento posso pegar esses componentes, eles são denominados hardware, beleza, gente? Então, entendendo isso, eu posso dizer aí alguns exemplos, e vocês também podem dizer alguns exemplos que vocês estão vendo aí na frente de vocês, né? Se você estiver utilizando um computador, por exemplo, você vai poder dizer aí, ó, um exemplo de hardware como mouse. Provavelmente você deve estar utilizando um, se você estiver no computador, ou se não, você está usando o trackpad, né? Que é aquele setor onde você passa o dedo, né? É o trackpad ou touchpad. Nós temos o teclado, que todos os dispositivos como notebook e computador vão ter, né? O nosso teclado. Monitor. Vou reduzir o tamanho. E assim por diante, tá? E aí a gente também poderia seguir a nossa lista definindo itens que também fazem parte do hardware, mas acho que já deu para entender que o hardware é toda a parte física da informática da computação. Logo, tudo aquilo que você consegue ver e tocar aí na sua frente, uma vez que você tiver um computador aí com você, você pode definir como hardware. E ok, realmente é isso, tá? Tudo aquilo que pode ser tocado relacionado à informática ou à computação, ele é definido como um hardware, ok? Ainda que esse componente esteja dentro do computador, tá? Tem alunos que às vezes têm essa dúvida. Vitor, mas está dentro lá do computador, eu não posso tocar nesse momento, mas em algum momento você poderia tocá-lo, como por exemplo, se você abrir o computador, você terá acesso, poderá tocar nesse componente, então ele também é hardware. Então aí entraria o nosso processador, a nossa placa-mãe, placa de rede, placa de vídeo e assim sucessivamente, ok? Bem, galera, após esses exemplos, eu vou explicar aí, vou passar para vocês um outro tipo de software, tá? Agora voltando um pouquinho sobre software, sobre um tópico importante de software. E aí, como eu disse para vocês, existe mais de um tipo de software, tá? Então, esse software que eu vou exemplificar para vocês é um outro tipo de software chamado SO, que é a abreviação de Sistema Operacional. E o que seria um sistema operacional, Vitor? O sistema operacional também é um tipo de software, como eu disse para vocês. Programas e apps são softwares, mas software não acaba somente em sistemas, ou melhor, em aplicativos, em apps e programas. No caso, ele vai além
desse tipo de categoria, e nós temos, por exemplo, os sistemas operacionais para comprovar isso. O sistema operacional também é um software, também é responsável pela parte lógica, porém ele é um software que tem uma tarefa maior, tá, do que os demais softwares. Como eu disse para vocês anteriormente lá, ó, o Photoshop ele realiza uma tarefa específica, o Excel também realiza uma tarefa específica, o Google Chrome da mesma forma, cada um tem a sua função. Já o sistema operacional ele terá multifunções, tá? Então ele é um sistema mais amplo, né? Um sistema global, um sistema que vai ficar responsável pela maior parte de tudo aquilo que acontece no computador, e na verdade ele fica responsável por tudo aquilo que acontece no seu computador a partir do momento que ele é iniciado, tá? Então, a partir do momento que você inicia o sistema operacional, que a sua máquina, né, na verdade, inicia o sistema operacional, ele é quem entra em ação, ele é quem fica responsável por todas as ações que vão acontecer no seu computador, tá? Então, para que você tenha esses programas ou esses softwares funcionando, você precisa que esse software esteja em pleno funcionamento. Ou seja, não tem como a gente usar nada disso se esse cara não estiver funcionando, tá? Se tiver qualquer tipo de problema no seu sistema operacional, todas as outras atividades ficam comprometidas, tá? Ou se ele não estiver funcionando, você não consegue fazer absolutamente nada no seu computador, pois todos os outros dependem do bom funcionamento dele, ok, gente? Então, galera, entendendo aí que o sistema operacional é responsável por todas essas ações, ele fica responsável a partir do momento que ele é iniciado pela máquina, né? O computador vai fazer a verificação e vai fazer o famoso boot, né? Que a gente chama de boot, ou seja, o sistema ele inicia naquele momento, tá? E a partir desse momento, quem entra em ação é o sistema operacional, possibilitando que os demais softwares possam entrar em ação, tá? E assim atender a necessidade do usuário, daquele que opera o computador, ok? E aí, galera, falando sobre o sistema operacional, existem diversos sistemas operacionais com características diferentes, porém é importante que a gente entenda que a sua função é sempre a mesma, tá? Ele sempre vai ficar responsável aí, de forma ampla por todas as atividades do computador, cada um, é claro, com as suas características, tá? O mais conhecido deles é o que nós vamos estudar aqui em nossas aulas, tá? Que é o Windows. Logo, o Windows é um sistema operacional. Para quem não sabia, o Windows é um sistema operacional. Ele é um software do tipo sistema operacional. Então é o Windows que se encarrega de todas as atividades relacionadas ao seu computador a partir do momento que o mesmo é iniciado, tá? Porém, nós temos outros sistemas operacionais, como é o caso do Linux, como é o caso do iOS, por exemplo, tá? Claro que teríamos diversos outros sistemas operacionais existentes, cada um com as suas características específicas, mas só para vocês entenderem que também existe vida fora do Windows, apesar do Windows ainda ser, nos dias de hoje, uma das ferramentas mais utilizadas em todo o mundo, e para empresas normalmente é o tipo de sistema que você vai utilizar na maioria dos casos, tá? A única coisa que pode diferir é a versão, mas a maioria das empresas você vai se deparar aí com Windows em funcionamento, e é justamente esse tipo de ferramenta que nós vamos estudar no nosso curso. E justamente o nosso primeiro módulo será o módulo de Windows, tá? Que tem o intuito de nivelar vocês com relação a conhecimentos específicos sobre as ferramentas, conhecimentos que você precisa ter para poder operar bem um sistema operacional no momento que você utilizá-lo de forma empresarial, né? De forma corporativa. Então a gente vai justamente nas nossas aulas conduzir vocês a áreas e ferramentas que são fundamentais que você tenha o bom conhecimento para poder operar bem um sistema operacional, ok? Ainda que o Windows e a maioria hoje dos sistemas, pelo fato de ter a interface gráfica, que nada mais é do que essa área simples, né, bonita que nós temos no nosso computador, ser bem fácil de se entender, né, como eu costumo dizer para os meus alunos.
Você não precisa de um curso de Windows para você abrir a internet, para você executar um jogo, acessar a internet, o Facebook, ver um vídeo. Para isso você não precisa de um curso, mas o curso, no caso, e o módulo de Windows vai justamente direcionar você às áreas importantes que nós precisamos ter o pleno conhecimento dentro do sistema operacional, para que você saiba operar de forma adequada o sistema operacional e conheça as áreas que realmente vão ser necessárias que você conheça no momento que você esteja num ambiente de trabalho, tá? E isso realmente de forma intuitiva, de forma isolada, dificilmente você conheceria. Então nós vamos justamente guiar vocês para essas áreas e fazer com que vocês tenham esse conhecimento, tá? E é claro que esse módulo também é interessante para nivelar o conhecimento de vocês. Então, você que de repente não tem muito costume de utilizar o Windows, sistema operacional, talvez você use muito celular e pouco computador, fique tranquilo, porque o conhecimento que será passado aqui serve tanto para você como para você que de repente já tem aí uma experiência com o sistema, tá? Claro que para você que utiliza o sistema, as nossas primeiras matérias serão um pouco repetitivas pelo fato de você já saber alguma coisa, mas é claro que é como uma escada, né? Cada aula a gente vai subindo cada degrau e vocês vão sendo nivelados, e aí todo mundo vai aprendendo coisas novas. Vai chegar um momento que todo mundo vai encontrar novidades nas nossas matérias, tá? Então, para você que já sabe, é legal você recapitular com a gente durante as aulas, e você que não sabe nada, fica tranquilo que junto com o nosso conteúdo a gente vai subindo degrau por degrau, aula por aula, e todo mundo vai saber aquilo que é necessário de um sistema operacional para o mercado de trabalho, ok? Então fiquem tranquilos quanto a isso e vamos em frente. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui inicialmente a imagem do mouse e vou dar algumas instruções, tá, que são importantes, por mais que sejam relativamente simples. Bem, pessoal, um mouse está aqui, um mouse simples, como de qualquer um de vocês aí estejam utilizando no computador. Eu queria mostrar para vocês aqui um padrão de mouse, tá? E acerca da forma que nós vamos falar sobre mouse durante as aulas. Então, normalmente eu vou ensinar alguns comandos em que a gente vai utilizar o mouse, e normalmente eu vou falar o seguinte, ó, galera, cliquem com o botão direito do mouse, tá? Então, o botão direito do mouse é o botão do seu lado direito aí, tá? Só você se basear pelos seus ombros, né? Seu ombro direito e esquerdo, e você vai conseguir se situar. Então, só recapitulando aqui, só mostrando através de um exemplo, tá? E falando um pouquinho sobre configuração básica do mouse. Então, quando eu falar, galera, clique com o botão direito, eu estou me referindo a esse botão daqui, tá? Então, esse seria o botão direito. E quando eu falar, galera, clique com o botão esquerdo, eu estou me referindo a esse lado do mouse, tá? Então, só para ilustrar mesmo aí, para que vocês saibam do que eu estou me referindo quando eu falar sobre os cliques, tá? Então, galera, clique com o botão direito, estou me referindo a esse lado de cá. Botão direito, botão do lado esquerdo, tá? Do seu lado esquerdo aí. Então é só você se orientar pelo lado esquerdo e direito, e aí você vai conseguir fazer exatamente da mesma forma comigo, tá? Então, por isso eu achei interessante falar um pouco sobre os botões do mouse, pois a gente vai falar bastante sobre os cliques, tá? E aí o lado direito do mouse normalmente vai ter uma função de fábrica, assim como o seu lado esquerdo, tá? E aqui nós teremos o nosso scroll. O botão direito do mouse, ele vai exibir em qualquer área que nós clicarmos um menu rápido de opções, tá? Um menu de opções chamado menu rápido, e ele vai sempre me dar uma lista de opções relacionadas à área aonde eu cliquei. Então, se eu cliquei na minha área de trabalho, ele vai me dar opções relacionadas à área de trabalho. Se eu cliquei sobre um ícone, ele vai me dar opções relacionadas a este ícone, ok?
E o botão direito, por sua vez, tem o intuito, ou melhor, o botão esquerdo tem, por sua vez, o intuito de selecionar qualquer item, né, existente em nosso computador. Então, se eu clico uma vez, eu seleciono aquele item. Se eu clico duas vezes com o botão esquerdo sobre esse item, ele será aberto por meio de uma janela, né? Assim como todos os outros itens também serão abertos por meio de janela, e é por isso mesmo que o programa, né, o software, aí a nossa ferramenta, o nosso sistema operacional, na verdade, ele é chamado de Windows, né? Windows vem do termo janela em inglês, e tudo aquilo que você abrir no computador será aberto por meio de uma janela, tá? Bem, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula falaremos sobre a nossa interface gráfica e entenderemos aí todas as áreas que nós estamos visualizando nesse momento aí, que você está visualizando aí neste vídeo, né? Que é a nossa área de trabalho, nosso desktop e as suas áreas e propriedades. Então a nossa próxima aula será bastante explicativa. Hoje a gente falou um pouco sobre teoria. Próxima aula a gente já vai falar mais sobre prática, né? Vamos praticar mais. Então é interessante que você acompanhe no seu computador, ainda que você não esteja utilizando a versão 10, tá? É interessante até mesmo eu mencionar que essa versão que eu estou utilizando é a versão 10. Meu computador ele foi atualizado, né? Devido aí ao tempo, a gente fez o upgrade no computador. Hoje eu estou utilizando a versão 10 do Windows, mas nada impede de você ter o mesmo aprendizado, aprender e absorver esse conteúdo em uma versão diferente. Não precisa se preocupar de ter que atualizar correndo aí, né, na emergência, só para poder assistir a aula, pois a gente vai fazer de uma forma que todo mundo consiga entender e executar na versão que estiver utilizando, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Estamos, é claro, aqui à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa foi a primeira de muitas aulas que serão produtivas e com certeza farão aí a diferença, tá bom? Gente, vamos despedindo por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau e até a próxima aula.